Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. A aula de hoje é a de número 38. Hoje nós iremos para o estudo dirigido. Quando eu falo de estudo dirigido, eu estou dizendo que nós iremos resolver algumas questões. E aí o assunto, o objetivo de conhecimento vai ser a composição do ar e as máquinas simples. Bom, nossa primeira questão em relação ao nosso estudo dirigido é o seguinte: quais os principais fenômenos naturais em nosso planeta? Você sabe o que é um fenômeno natural? Aí eu coloquei já algumas imagens, né, para que você já possa começar a observar. Aí tipo, eita, furacão, tempestade, inundação. Bom, quais são os principais fenômenos naturais que existem aí no nosso planeta Terra? Quando se fala de fenômenos que são naturais, eles também são acontecimentos que não são artificiais, ou seja, eles vão ocorrer sem a intervenção humana. E aí temos o primeiro, que é a tempestade. Na imagem do lado tem uma imagem ali de uma tempestade. Quando se fala de tempestade, eu posso dizer que são chuvas, né? As tempestades ali de chuvas de neve, de granizo, de areia, de raios. E elas podem ser altamente destrutivas. Isso aí dependendo da quantidade precipitada das chuvas torrenciais e da força também que elas irão apresentar. Quando eu falo dessa quantidade precipitada, é a quantidade de água que aquela tempestade ela vai ter e da força que essas chuvas torrenciais irão ter, que elas irão se apresentar. E elas podem ali levar a situações que são catastróficas, tal qual existe aí o deslizamento de terras, né, de gelo, de caída, principalmente ali das caídas das árvores, ou de torres de energia, dentre outros prejuízos e catástrofes que podem levar à tempestade. Outro tipo de fenômeno que eu posso dizer para vocês é a questão dos terremotos, que a gente chama de sismos, e maremotos, no caso aí de tsunamis. Também que são chamados de abalos sísmicos, vão representar fenômenos de vibração brusca e passageira ali da superfície da Terra, que ocorre por meio da movimentação das placas tectônicas, bem como aí a atividade vulcânica e também dos deslocamentos de gases no interior da Terra. Já os maremotos ou tsunamis, eles são os terremotos que acontecem ali, dentro dos mares, provocando imensas deslocações de água, como a imagem que eu coloquei aí na telinha, que vocês pudessem observar a imagem de um tsunami, ou seja, de um maremoto, que é justamente um terremoto que está sendo justamente provocado ali dentro dos mares. Outro fenômeno que eu posso dizer para vocês são os furacões, ciclones e tufões, que são fenômenos que são intensificados pelas massas de ar, os quais, dependendo da força que vão atingir, eles podem arrasar cidades inteiras. Isso aí no norte do Oceano Atlântico e no nordeste do Pacífico, eles são chamados de furacões. E se o mesmo tipo de perturbação ele ocorrer no noroeste do Oceano Pacífico, ele vai ser conhecido como um tufão. E um ciclone é a tempestade tropical que é formada no Pacífico Sul e no Oceano Índico. Temos também a questão da seca, ou seja, ela é intensificada, né? Ela foi justamente intensificada nos últimos anos, principalmente com a questão do aquecimento global. A seca ela tornou-se um problema que a gente vem enfrentado por muitos anos, né? Isso por muitos grupos que estão ao redor do mundo. E aí, dessa forma,
as alterações climáticas, elas têm demonstrado que diversas foram as consequências das ações humanas durante séculos no nosso planeta. Isso aí gerou problemas como a seca e, consequentemente, a expansão do processo de desertificação. Outro tipo de fenômeno natural são as erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas, elas são perigosas. Isso na medida em que a lava que é expelida pelos vulcões, ela é tão quente que pode destruir comunidades. Pode destruir também vegetais e animais. Isso daí vai depender do local em que as erupções vulcânicas elas irão atuar. Outro fenômeno são as inundações. As inundações ou as enchentes são fenômenos ali da natureza que, intensificados pela ação humana e que vem aumentando ali de maneira significativa, isso aí nas últimas décadas. Um exemplo mesmo é o excesso de lixo, os quais irão entupir os bueiros, impedindo que a passagem da água, né, ela passe. Então, as enchentes e inundações, elas são causadas pelo aumento de quantidade de chuvas e também pelo impedimento da evacuação desse lixo, que vai provocar desabamentos e também pode levar à morte de milhares de seres humanos. Outra questão do nosso estudo dirigido, já que eu estou falando aqui de fenômenos naturais, bora saber quais são os principais fenômenos naturais que acontecem no nosso país, o Brasil. Bom, a maioria dos desastres que acontecem no Brasil, aí cerca de 80%, está intimamente relacionado às instabilidades atmosféricas. Quando eu estou falando dessas instabilidades atmosféricas, eu estou falando do nosso clima. Hoje em dia a gente tem um clima, a gente não sabe qual é a estação do ano, se é inverno, se é verão, se é outono, se é primavera. A gente tem justamente essa instabilidade na nossa atmosfera. Por isso que cerca dos 80% desses fenômenos que a gente chama de desastre que acontece no Brasil está relacionada a essa instabilidade atmosférica, que são responsáveis principalmente pelo desenvolvimento dos desastres naturais, dos quais estão as inundações, os vendavais, os tornados, granizos e deslizamento de terra. Esses aí são os principais fenômenos que acontecem no nosso Brasil. Mas eu separei algumas imagens para que você pudesse saber o que é uma inundação, os vendavais, os tornados, o granizo e o deslizamento da terra. E aí eu gostaria que essas imagens agora ficassem na tela cheia para que os nossos alunos eles pudessem observar. Bom, olha aí a imagem. A gente tem aí a imagem de uma inundação de uma cidade. Observem que a água ela está praticamente cobrindo a cidade inteira. O que foi que aconteceu? Lembra quando eu falei para vocês a respeito das inundações? O que é que provoca inundações? Bom, já tem a chuva, que é normal, a tempestade, mas também tem a questão da educação ambiental. É quando você não aprende que o lixo ele tem um local destinado. Ou seja, você vai pegar aquele lixo e vai colocar ele no seu local adequado. Não vai jogar no chão. Quando você joga o lixo no chão, vem outra pessoa também, coloca o lixo no chão, vem outra pessoa e vai colocando. E isso daí o que é que vai acontecer? É lógico que tem ali as correntes de ar e esse lixo ele vai parar justamente nos bueiros. Esses bueiros que estão nas cidades, eles ficam entupidos e aí não tem como a água passar. Você ali está deixando aquela passagem praticamente fechada. Não é só dever da prefeitura, do estado, é também um dever seu de não colocar o lixo no chão, não jogar ele diretamente no chão. Jogue seu lixo no local adequado. Se você de repente não encontrar
ali no seu município um local adequado para colocar o lixo, guarde ali na sua bolsa, leve ele e coloque dentro da sua casa lá, numa sacolinha que vai passar lá no município o carro do lixo, o pessoal que trabalha justamente com essa limpeza para destinar esse lixo daí e para que não fique ali entupindo os bueiros e não aconteça as inundações na cidade. Tem a imagem também dos vendavais, no caso são ventos, né? Bastante assim, uma velocidade incrivelmente alta, que pode derrubar árvores, pode derrubar torres, levantar telhados, isso que a gente chama de vendavais. Aí a gente tem o exemplo dos tornados, observa aí a questão do tornado, o granizo em relação à questão da temperatura, que no caso são pequenas pedras de gelo, e temos aí o deslizamento de terra. Veja bem essa imagem daí. Nessa imagem daí, as pessoas elas construíram as casas em locais onde não era para ser construído. Infelizmente, a gente não tem essa questão da moradia. O governo ele tem que garantir a moradia, é um direito de todos. A questão da educação, da saúde e de ter moradia. E aí, quando não se tem essa questão da moradia, o que é que se faz? Se constroem essas casas justamente nas montanhas. E quando chove, o que é que vai acontecer? Aquela terra dali vai absorver a água, e quando absorve a água, é lógico que aquela terra que estava sólida, ela vai ficando ali um pouco pastoso, vai ficando tipo lama, e aquele peso vai fazer com que aconteça o deslizamento da terra, ocasionando aí muitas mortes. Esses são os principais fenômenos que acontecem no nosso Brasil. Bom, agora a gente vai para as máquinas simples. O que são aí as máquinas térmicas? Já ouviram falar das máquinas térmicas? Máquinas térmicas, veja bem a questão aí, ó, térmicas. Está relacionado com a temperatura. Bom, quando se fala de uma máquina térmica, eu posso dizer que são dispositivos que irão transformar a energia interna de um combustível em energia mecânica. As máquinas térmicas, na verdade, elas irão converter o calor em trabalho. E aí elas irão funcionar em ciclos e são utilizadas aí duas fontes de temperaturas diferentes. Uma fonte que é quente e uma fonte que é fria. Basicamente, o calor ele vai fluir de um reservatório de uma temperatura elevada, que é uma fonte quente, para o reservatório de uma temperatura mais baixa, que é a fonte fria, e é transformando ali essa parte do calor que vai sair da fonte quente em energia mecânica, ou seja, vai realizar aquele determinado trabalho. Bom, na imagem aí a gente tem a imagem de uma caldeira, pessoal. Como vocês podem observar, para aquela caldeira ela funcione, né? Ou seja, que tem aquele trabalho que vai fazer com que aquele motor ele gire, o que é que a gente tem? A gente tem um reservatório quente, ou seja, a água ela vai ser aquecida. Quando ela é aquecida, ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor. E esse vapor aí vai fazer com que essa turbina ela comece a girar e realizar ali um trabalho mecânico. Só que esse vapor ele vai passar ali por aquele tubo que a gente chama de condensador, que quando ele passa pelo condensador, a temperatura ela vai diminuir, ou seja, o vapor ele volta a ser líquido e vai voltar para o reservatório quente. Esse ciclo ele vai acontecer o tempo todo a fim de que essa caldeira funcione e a gente tenha essa energia do calor transformada em trabalho. A nossa quarta questão, ela diz o seguinte: quais são os principais combustíveis que são utilizados nas máquinas térmicas no Brasil? Quais são esses combustíveis? Bom, quando se fala desses combustíveis, dos principais combustíveis, a gente chama dos combustíveis fósseis. Eles são recursos que são
naturais, que pelo fato de sua origem estar associada ao processo de decomposição de material orgânico em camadas ali de bacias sedimentares, isso aí de forma semelhante, principalmente que é o que ocorre no processo da formação dos fósseis. E aí a gente tem o petróleo, que ele é considerado, ao lado da água, o principal recurso natural da era moderna. E, embora existam esforços governamentais em todo o mundo para diminuir a dependência em relação a esse elemento, no caso aí do petróleo, ele ainda é o combustível mais utilizado. Além do fato dele ser um recurso que não é renovável. O petróleo ele apresenta como desvantagem a emissão aí de uma grande quantidade de poluentes na nossa atmosfera durante a sua queima ou durante a sua combustão. E como vocês podem observar aí, esses são os produtos que vão utilizar o petróleo. O petróleo ele pode ser ali fracionado. Quando eu digo que ele pode ser fracionado, é porque ele vai gerar vários subprodutos, por exemplo, a gasolina, a questão do óleo diesel, que vai ser utilizado aí no carros, no motores, no navio. Tem também, que vem do petróleo, o gás, né, aquele gás de cozinha. Enfim, esses são os produtos que vão utilizar o petróleo. Outro combustível que a gente utiliza aqui nas máquinas simples, que é um combustível fóssil, é o carvão mineral, que na realidade ele é uma rocha sedimentar com alto teor de carbono em sua estrutura. A sua origem aí, ela remonta à decomposição de materiais vegetais, principalmente de grandes grupos de vegetais antigos, ou seja, que existiram há milhares de anos, que foram ali soterrados a uma média de tempo de 300 milhões de anos. É muito tempo. E principalmente nas chamadas termoelétricas, ou seja, as usinas termoelétricas que irão utilizar a eletricidade nesse período em que a gente tem de seca, quando não se tem muita chuva. Aqui no Brasil nós temos várias hidrelétricas que são responsáveis pela produção de energia elétrica. Só que quando a água ali ela diminui no seu reservatório, começamos a utilizar as termoelétricas. E na termoelétrica se utiliza justamente o carvão mineral, que vai funcionar como base no aquecimento da água, que vai ser convertida em vapor para girar uma turbina e ativar o gerador de eletricidade. A nossa quinta questão, ela está relacionada aí, dizendo o seguinte: tendo em vista aí que os principais combustíveis fósseis utilizados no Brasil um dia irá acabar, sobre a biomassa responda. Quando eu falo de combustíveis que irão acabar, ou seja, a gasolina e o petróleo, e no caso a gasolina que vem derivada ali do petróleo e o carvão mineral, eles são combustíveis fósseis, eles não são renováveis. Já a biomassa, ela é um combustível renovável. E sobre ele a gente vai responder algumas questões. Ou seja, sobre a biomassa, qual vai ser a sua constituição? Na letra B, eu estou querendo saber de que forma ela é obtida ali a sua energia. E na letra C, a sua utilização, ela agride ali ao meio ambiente? Então, na letra A, em relação à sua constituição, a biomassa na realidade é um material que é constituído principalmente de substância de origem orgânica, ou seja, de animais e de vegetais. Por isso que ela é renovável. De que forma é obtida a sua energia? Que é a letra B. A energia, na realidade, ela vai ser obtida através da combustão de lenha, do bagaço de cana-de-açúcar, de resíduos florestais, de resíduos que são agrícolas, de casca de arroz, excrementos de animais, entre outras matérias orgânicas.
Essa fonte energética ela é renovável, pois a sua decomposição ela vai liberar CO2 na atmosfera, que durante o seu ciclo ele é transformado em hidratos de carbono através da fotossíntese, que é realizada nas plantas. E na letra C está perguntando ali, a sua utilização ela vai agredir ao meio ambiente? Nesse sentido aí, a sua utilização da biomassa, desde que seja controlada, ela não agride o meio ambiente, visto que a sua composição na atmosfera ela não é alterada de forma significativa. Bom, hoje a gente viu aí algumas questões falando sobre a composição do ar, e da composição do ar eu falei dos fenômenos atmosféricos que são naturais, tanto no nosso planeta Terra e em relação também ao nosso país. E falei um pouco das máquinas simples, o que era uma máquina simples e quais são os produtos que são utilizados para fazer com que essa máquina simples funcione, qual era o combustível, ou seja, o combustível fóssil, que é um combustível que não é renovável, e falei um pouco sobre a biomassa, que é um combustível renovável. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.